Um elemento chamado silício ou germânio, dependendo do tipo de transistor, fazia a mesma função de uma válvula, ou seja, ela abria passagem de corrente elétrica ou não abria passagem de corrente elétrica, assim como a válvula acendia ou não acendia. Então, passar corrente ou não passar corrente, acender ou não acender, criava para o computador, né, a lógica da informação. Há informação ou não há informação? Então, o conjunto de haver ou não haver informação, vocês vão ver daqui a pouquinho comigo, que criava conceitos como bits, bytes, e daí todo o computador começava a funcionar. Só que não parou por aí. A segunda geração de computadores, que funcionava à base de transistores, evoluiu para a terceira geração, que já passava a funcionar à base de circuitos integrados, que nada mais era do que conjuntos de transistores integrados em uma só placa de silício, onde lá você tinha muito mais, 16 vezes mais, perdão, 16 vezes mais combinações possíveis do que um transistor. E na terceira geração a coisa foi evoluindo, e hoje nós temos aí computadores, né, cuja memória cabe na unha, cabe no poro da gente, e ali você tem megas, gigabytes de informações, e a coisa não parou de crescer. Então veja que a informática, ela cresce inversamente proporcional à miniaturização das coisas. Ou seja, quanto menor as coisas ficam, mais possantes, mais potentes ficam os computadores, porque podem armazenar mais informação em um menor espaço, em um menor volume, né, fisicamente falando. Ok? Fala-se ainda em quarta geração de computadores, Billy, que foi depois da década de 70, onde a velocidade maior, né, já dá a ordem de nanosegundos, bilionésima parte do segundo, e quinta geração, depois da década de 90, já utilizando inteligência artificial com sistemas especialistas em linguagens naturais. Né? Não vamos nos aprofundar nisso, tá? Mas só para a gente ter um sentido histórico das gerações de computadores. Como se organiza um computador hipotético? Tá? Então vamos aqui, não vamos nos ater a microcomputador, mainframe, vamos falar de computador agora de uma forma geral. Como se organizam computadores? Tati, antes da gente entrar nisso, alguma dúvida? Não, está tudo tranquilo, sem nenhuma dúvida. Então vamos embora. Né? Unidades funcionais básicas de um computador. Gente, um computador qualquer que seja, quer seja um microcomputador, um notebook, um palm top, né, aquele computador de bolso que você utiliza, ou um mainframe, né, que nem existe mais hoje em dia, mas computadores de grande porte, CPUs parrudas, todas elas têm coisas em comum. Que coisas em comum são essas? Eles têm dispositivos de entrada, dispositivos de saída e CPU. O que são cada coisa dessas, né? Dispositivos de entrada, gente, são mecanismos, são periféricos, são equipamentos ou componentes capazes de atrair informações, ou seja, digitalizar informações para dentro do computador. E nós temos aqui alguns exemplos disso. Como, por exemplo, deixa eu pegar a canetinha aqui para ficar mais fácil escrever. Temos aqui os mouses, que são dispositivos que vocês conhecem já, através do qual você consegue injetar no computador informações posicionais. Então, quando você posiciona o mouse em um ícone, dá um clique ou um duplo clique, você está injetando informação dentro do computador. Portanto, o mouse é considerado um dispositivo de entrada. Okay? Outro exemplo aqui, claramente, que nós temos é o teclado. Então, o teclado de computador também é considerado um dispositivo de entrada de informações. Ok? E o que dirá, por exemplo, David, dos dispositivos de saída? Nós temos dois exemplos claramente aqui. O monitor de vídeo, né, é um dispositivo de saída, porque é através dele que o computador consegue externar informações, não é verdade? E está aqui do lado uma coisa chamada impressora, né? Ou seja, a impressora é um exemplo também de dispositivo de saída, porque através dela o computador consegue expressar a informação já processada. Por quem? Processada pela CPU. E o que é CPU, David? CPU, traduzindo ao pé da letra, seria Central Process Unit, perdão. Central Process Unit, ou unidade central de processamento. É tudo aquilo que retém a informação, processa para externar ou guardar. Ok? Então isso é o que nós chamamos de CPU. Tati, algum questionamento? Não, nenhum questionamento. Eu ouvi você digitar alguma coisa. É o Paulo Teresina que está aqui falando que está com uma visitante. O nome dela é Fabiana. Ah, é bom saber disso. Então, Fabiana, um prazer tê-la conosco, minha querida. Estamos aqui
em Recife, né, no nosso estúdio da Teleporte, né, onde está aqui a Etebrax, né, situada fisicamente, e é um prazer tê-la conosco. Billy, daqui a pouquinho, por favor, você pede a câmera de Teresina para que a gente possa... Oi? Ah, estão sem câmera quebrada. Ah, então estão providenciando a troca, né? Ah, perfeito. Então, um abraço para a nossa querida Fátima, que é a tutora presencial do Paulo Teresina, e para a nossa querida aluna aí, visitante, né? Visitante, não é aluna ainda, né? Ok? Gente, eu falei em processar informações, falei em externar informações, em entrar informações, sair informação, mas o que é informação? Como é que essa informação fica dentro do computador, né? Billy, slide, por favor. Tratando as informações. As informações no computador, elas são armazenadas através de sistema de numeração binário, tá? Ou seja, cada número, cada letra, ela é expressada através de uma combinação de zeros e uns, como vocês estão vendo aqui no slide. Então, o que é um bit? Que tantos falam aí. O que são bits e o que são bytes, né? O que é um bit? Bit é cada zero ou cada um que compõe uma informação. Então, se eu tenho, por exemplo, o número 1, o número 1 é representado pelo próprio número 1 no computador. O número 0, ele é representado pelo próprio número 0 no computador. Mas se o número é 2, o computador não sabe representar o número 2. A menos que ele utilize uma combinação de zeros e uns. Então, para o computador, o número 2 é representado através de um 1 e um 0. Que não quer dizer 10, hein, gente? Isso aqui não é 10. Isso aqui é um 1 e um 0. Um 1 com o 0 representa o número 2. Já o número 3 para o computador, ele é representado por dois uns. 1 e 1. Que não é 11, tá? É 1 e 1. O número 4 é representado pelo número 100. Vocês estão percebendo uma lógica aqui? Não é isso? Ou seja, veja que o sistema de contagem de numeração binária é muito semelhante ao sistema de contagem de numeração decimal. Ou seja, cada vez que a gente conta de 1 até 10, na verdade você não conta de 1 até 10. Você conta de 0 a 9. Porque o 10 não existe como algarismo, né? Existe como número, percebe? O algarismo 10, na verdade, o número 10 é um conjunto de dois algarismos, 1 e 0. Do jeito que o número 26 é um conjunto de dois algarismos, 2 e 6. 2 ocupando a dezena e 6 a unidade. Então, no computador funciona do mesmo jeito. Só que em vez de ir de 0 a 9, ele só vai de 0 a 1. E aquele fenômeno que acontece quando você conta de 0 a 9, eu conto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não é isso? Quando eu vou para 10, o que é que eu faço? Eu zero a minha unidade e acrescento 1 à minha dezena. E vai 10, 11, que é um 1, 12, que é um 2, 13, que é um 3. Quando chegar em 19, o que acontece? Eu vou zerar a minha unidade e acrescentar 1 à dezena. Se a minha dezena estourar, eu zero ela e acrescento 1 à minha centena. É o que acontece quando a gente chega no número 99. Não tem mais para onde crescer, então zero tanto a unidade quanto a dezena e jogo 1 na centena. A mesma coisa acontece com os computadores. Só que ele não tem 9, não tem 10 algarismos para trabalhar, de 0 a 9. Ele só tem 2, 0 e 1. Mas o procedimento é o mesmo, percebe? Então a lógica computacional é muito parecida com a lógica matemática que nós, seres humanos, utilizamos. O que muda é a quantidade de algarismos envolvidos, tá? Então o que é bit, gente? Bit é cada 0 ou cada 1 que o computador utiliza para combinar uma informação. Que informação é essa? Um byte. Então, um byte pode ser uma letra, pode ser um algarismo, pode ser uma cor, pode ser, por exemplo, uma nota musical. Então, qualquer informação pontual, minúscula, que o computador armazena na memória, é armazenada por um byte. Claro que se você vai para o coletivo, um texto, uma música, ou um desenho, uma pintura, são combinações de bytes que o computador armazena e dão aquela impressão para nós, seres humanos, que ali você tem uma informação palpável. Ok? Deu para entender, gente? Tati, alguma dúvida? Não temos nenhuma dúvida. Muito bem, então vamos embora. Armazenamento de memória. Vamos falar de algumas unidades de medida, de memória, vamos lá. Unidade de medida, gente. Eu falei para vocês que a unidade de medida de memória é byte. Ou seja, um byte é a menor unidade de medida de memória. Então, qualquer informação, por menor que seja, ela vai ser uma combinação de bytes. Né? Cada byte é um conjunto de bits. Então, imagina, por exemplo, deixa eu voltar ao slide anterior, o número 6, tá? É um byte que contém o quê? Contém o número 1, o algarismo 1 de novo,
e o algarismo 0, tá? Assim a letra A também tem uma representação, a letra B tem outra representação, enfim, a cor preta, a cor cinza, a cor branca, enfim, ok? Então voltando aqui, para medir capacidade de memória de um computador, nós temos que raciocinar em termos de escala de medida de bytes. Então, um byte, que é um conjunto de 8 bits, né? E esses 8 bits servem para você combinar aí, né,